vi tudo, fiz tudo, disseram-me tudo direitinho da verdade, sem traumas. E hoje, depois também de estar isto, pensei assim, caramba, fizeram tudo direitinho e eu pensava que não percebiam nada, afinal as pessoas antigamente percebiam tudo. Quando fazia parte de levar-nos aos funerais, era um evento triste, mas era um evento da aldeia, às vezes até havia lanches melhorados em casa dessas famílias, e isto fazia parte da vida. Nós todos estamos muito mais preparados para o processo de perda do que coisas, as crianças e os jovens estamos sempre a protegê-los. Quando eu ouço na televisão algumas situações de que o filho do ator, não sei o quê, que ainda não sabe, irá dizer o psicólogo e dar a notícia, até tremo. Pronto. Já quem dá a notícia deve ser a mãe, o pai ou a pessoa mais ligada à criança. Presencialmente. Sempre a dar a notícia, presencialmente, e haver sempre a oportunidade de despedir. E levar a carta, e levar o desenho, ir dizer alguma coisa, ver o caixão, ver alguma coisa que se fez sim. Senão a criança fica com dúvidas e nós nunca mais tiramos o filho. Está bem? O que é que depende ainda dos processos de luto mais fortes ou mais leves? Depende da vinculação, já falamos sobre isto, as circunstâncias da perda, se é morte súbita, se é uma morte traumática, o tipo de acidente, se é de doença mais prolongada, tudo isto influencia no nosso processo de luto. A idade, claro que se for jovens ou se for uma criança, a coisa complica muito. Se a pessoa já teve múltiplas perdas, conhecemos muita gente que vem a doença de um, depois vem a morte do outro, depois vem o desemprego. Há pessoas que têm quase o pacote de tudo incluído nesta vida, não é? É quase como a Rita estava a dizer, que deve ter presenciado imenso da tempestade. Há pessoas que foi tudo e mais alguma coisa, não é? Daquilo que aconteceu. Mas a relação dependente ou conflituosa que eu tinha para a pessoa, queria-vos falar um bocadinho aqui neste sentimento ambivalente, para nunca levarmos a mal isto. Às vezes eu tenho a pessoa ao meu lado, o meu marido, minha mãe, o meu pai, ou que for tão doente, tão doente, tão doente, que eu tenho dois pensamentos. Ansiosa para ir embora. Por a minha exaustão e pela dor dele. Esse era o meu E ao mesmo tempo peso, consciência de pensar isto. Exatamente. Porque eu quero com vida. Isto não faz mal nenhum. Nós só não admitimos esta parte ansiosa para ele. Temos vergonha disto. Mas todos nós sentimos isto nestes contextos. E isto chama-se o sentimento de ambivalência, para um lado ou para o outro. O que é que o técnico do luto deve fazer? Eu estou contigo a pensar de uma forma e de outra, e o que acontecer, demorar mais tempo ou não demorar, estou ao teu lado. O que é que tu querias dizer? Eu ia dizer que eu tive esse sentimento, porque a minha mãe esteve doente 17 anos e, em fim de vida, foi muito, muito, muito complicado. E ela esteve consciente que ela tinha um momento. Esteve em paliativos, muito tempo, os hospitais de Coimbra daram palaria por causa do custo do funeral, eles disseram que é mais fácil para a família se ela falecer perto de casa. E, portanto, a minha mãe, estando consciente até ao fim da vida e sendo uma pessoa católica, ela dizia: eu não me mato porque acredito em Nossa Senhora e ela não me iria perdoar. E, portanto, nós conhecíamos aquele sentimento dela querer partir, certo? E, portanto, ganhámos muito essa... E ela estava a sofrer imenso e, portanto, ganhámos muito... Já com isso. Que não faz mal. Que Deus não é essa vontade. Mas agora, passados estes anos todos, parece que o sentimento de culpa que não tem que ter. Não tens que ter. Não temos ser egoístas. Não, Nada. exato. Por muito amor que tínhamos por ele, não podemos ser egoístas daquele ter cá a sofrer. Correto. A pessoa nem está cá. E não podemos ter este sentimento de culpa. De culpa. Mas isto vai-se aprendendo. Pronto, é normal. E quanto mais falarmos disto com os nossos amigos, em nossa casa, mais isto se torna leve na nossa vida. É muito importante falarmos disto. Se falamos de vida, isto continua a ser vida e fazer parte da vida. Falar da morte das minhas filhas. Minhas filhas têm 7 e 3 anos. Fala-se de morte. Sim, minha casa é tranquila. As minhas filhas vão ao cemitério, não estão só aos sepultados. Sim. E brincam, olha, eu vou estar no céu, olha, aquela estrelinha, olha, aquela nuvem, está assim, ninguém está a saber. E elas brincam com isso, mas estão habituadas à morte das pequenas. E tem que ser. Eles têm que ser habituadas à morte. Mas a pessoa não volta. Não, porque assim, nós temos que ligar a morte com... É triste porque perdemos o contacto da pessoa. Mas é um marco tão importante como o nascimento. São marcos da vida. E temos que saber lidar com eles. E acima de tudo, pôr as crianças a lidar com isso desde novas. É porque as crianças dizem que a pessoa está a dormir. Não.
Não, a pessoa está a dormir, acorda. Senão, depois ele tem medo de dormir. Pode não acordar, não é? Ou que foi para algum lado, quem vai para algum lado é porque volta. Portanto, temos que ter muito, muito cuidado nas palavras que dizemos às crianças. Tive uma criança que estava a estudar, estava no quarto ano, estavam a estudar os anos, e disseram, na altura aparece lá a definição de estrela. E então, estrela está definida no livro como um corpo celeste com luz própria. E ela leu aquilo, a miúda até é inteligente, e ficou a olhar para mim, e eu, o que é que não percebeste? E ela, acho que agora é que percebi. Então, isto são os corpos que vão para o céu e ganham luz. E eu disse, esquece. Esquece. Isso não existe. Essa parte não existe. Estou a falar de uma criança já com 10 anos. Pois. E que eu tive que começar ali a fazer separação, porque ela estava A desconstruir, não é? Porque as estrelas é o mesmo dos corpos das pessoas que eu posso ser isso. Pois. Correto. Mas ainda bem que orienta a situação da Lindinha. Esquece, não é por aí. Não. Vamos por outro caminho. Queria dar um exemplo desculpa. porque é rápido. A perda do meu pai, portanto, eu já tinha 32 anos, portanto, ele foi de uma queda de umas escadas, eu estava na Figueira de Foz, eu estava no Porto, a minha mãe e o meu irmão não me informaram nada dessa queda, portanto, foi na altura do Natal, início de ano eu vou para cima, não é? Após o horário de trabalho, fui ao hospital visitar uma da minha família, fui lá fora do meu expediente, fui só lá visitar, na minha estar um bocadinho com ele, e o meu irmão liga-me a dizer, olha, se ligaram agora do hospital, ele inicialmente tinha ido para o Penafiel, ligaram e depois foi transferido para o São João, então ele diz, olha, ligaram agora do hospital de São João, e se nós nos quisermos despedir do papai, temos que ir já o quanto antes, e que foi uma bomba para mim, eu não sabia nada, eu fui de São João, para nos despedirmos do papai, sim, mas afinal, bem, agora, claro, estava eu. Portanto, foi um baque que ainda hoje estou a tentar resolver, mas no início fiquei muito, muito magoada com a minha mãe e com o meu irmão. Por não terem dito. Por não terem dito. Lá está porquê? Porque eu não tive oportunidade. Eu tive uma infância difícil de dizer porque não. Eu amo. Foi quando fui a São João, claro que eu estava em coma, cheio de vida, em coma, e eu não tive a oportunidade de dizer essas palavras. Exato. Apesar de Nós temos de fazer isto aos outros. Na dúvida, vamos sempre dizer para haver essa oportunidade. Sempre, sempre, sempre. Isto é muito importante. Às vezes queremos proteger e depois podemos estar a fazer mal. Não, porque assim, eu falava sempre com ele tudo, inclusivamente da morte. Quando morremos, que nós gostávamos que nos fizessem. E ninguém sabia. E eu conversava com ele e ele tinha uma relação, porque também sofreu muito com a mãe dele. Portanto, o pai faleceu primeiro, depois faleceu a mãe dele, e ele dizia-me, olha, Silvia, se acontecer depois da minha mãe, eu não quero ir para o pé de não quero ir para lá, para a sepultura da minha mãe, porque eu não quero ficar por baixo dela. Se for depois, eu quero ir para o outro lado. E só quero flores, se alguém me der flores vermelhas. Pronto, e eu quando transmiti isto à minha família, ficaram todos boca aberta, mas era isso a vontade dele, e foi cumprida. Exato. Ficamos melhor. Compramos uma cintura, está lá, duas bolinhas que era a vontade dele. Ficamos melhores, sem dúvida. 11h45. Ok. Depois há outra coisa relativamente aos processos de luto do mundo inteiro. Caso dos fatos culturais, sociais e espirituais, isto pode ser levado com mais leveza ou com mais dureza. Não é? Nós víamos as viúvas das nossas aldeias há uns anos atrás, ainda com o lenço, correto? Já não se vê tanto. Muito na etnia cigana não se vê televisão não sei quanto tempo. Portanto, tudo o que é a parte cultural e espiritual pode tornar também a situação mais pesada ou mais leve na situação. Agora queríamos falar das fases que nós vivemos. E todos nós que já perdemos aqui, estamos em processo de luto nos vários contextos, podemos estar numa destas fases, nesta. Os autores vão falando disto às vezes com nomes diferentes, eu escolhi um e é este. Pronto. Negação. Qual é a fase de negação? Eu ainda não acredito que aquilo me aconteceu. Ou que está a acontecer. Tenho a sensação
que também está nesta fase, ainda na negação. Foi há pouco tempo, portanto, isto eu sonhei, ou foi um pesadelo, isto ainda não aconteceu e eu encontro-me em fase de negação. Normal, tá? Só se dar umas pinceladas. Quando eu passo esta fase, entro muitas vezes na fase da raiva. Tenho que culpar alguém ou alguma coisa. Ou foi a diretora técnica do lar que não mandou fazer as análises, não levou o meu pai à consulta, ou foi porque aquele médico não passou mais aquela medicação, ou foi porque o meu marido permitiu que o meu filho naquela noite fosse à discoteca e eu não deixei. Eu vou arranjar culpa ao mundo, às circunstâncias e coloco-me nesta fase. Nos idosos institucionalizados, isto acontece muito com as famílias. Culpamos sempre ou a enfermeira, ou a diretora técnica, ou o ar-condicionado, ou sem o ar-condicionado. Tá? Pronto. A fase da negociação, que acontece muito na doença, que falamos disto, é quando eu, em termos de espiritualidade, vou negociar tempo de vida para ir ainda àquele acontecimento, ou para que aquilo ainda aconteça. Pois é normal que haja a fase da grande preocupação e da depressão. Aqui pode ser por razões financeiras, por razões pessoais, por razões sociais, e é possível que eu entre mesmo em estado de depressão. O mais importante aqui é eu conhecer os sinais de depressão e pedir ajuda, tá? Ou pelo médico de família, ou pela psicologia, ou pela psiquiatria, e sem preconceito. Estas pessoas existem, a medicação existe, os terapeutas existem para nós os usarmos nas várias fases da vida. Por exemplo, se vocês, as mais novinhas, os seus colegas ou vocês próprios chumbarem um ano, é um processo de luto. É a vergonha, é a perda dos amigos, ficou para trás. Certo? Já tinham pensado nisto? As crianças É assim, não podem pensar nisso. Não podem? Não, porque 4 é negativa para elas. Pronto. Mas se olharem para os Estas outros colegas, podem ter alguma sensibilidade de processos que possam estar a acontecer com os nossos colegas. Não, mas para Certo? elas não tem menos do que isso nenhuma das três, portanto. Mas nem sempre assim, não. Depende. Depois, onde nós queremos chegar, no tempo que necessitarmos, é a superação e a aceitação. É quando, apesar do sofrimento e do choro, eu já consigo vestir-me como vestia, já consigo ir ao cabeleireiro, já consigo tomar um café com uma amiga. Estou nesta fase. E depois é viver com aquela perda, está bem? Dizer-vos que está aqui a senhora numa fase muito difícil. No início, quando alguém morre, espero que nenhuma destas pessoas desta sala, passar uma semana, ou duas, ou um mês, ou dois, vá ou buscar esse amigo ou amigo para ir ao cinema para ir arejar, ou para ir fazer umas compras, não sei o que só lhe vai fazer mais, não vai, para já. A pessoa vai negar. E tem toda a razão, porque naquele momento está na tristeza, é para chorar, não quer ir, não apetece e tem todo o direito disso. Tá? Portanto, ainda estamos quietos com os pés. Formas de ajudar. Vou-te limpar a casa para a semana, vou-te levar um bolo ou uma sopa, hoje não vais fazer jantar, vou-te ir levar, ou vou-te tratar do papel e do documento, do que for, das finanças. É assim que a nossa ajuda deve estar. Ou então estar ao lado em silêncio e com a boca calada. Porque nós com a boca calada estamos muito melhor no apoio ao processo de luto. E também respeitarmos, lá está, o processo de cada um. Porque se há pessoas que passam por isso, porque tal o meu grande amigo que faleceu, a mãe ainda hoje mantém o quarto exatamente igual, as roupas exatamente iguais, a mantinha onde ele estava no hospital. Até o Depois cheque. ele foi para a morte, mantém-na, dorme com essa manta, portanto. Nós, como amigas, sempre estamos ao lado, como amigos. E depois, quando for possível, e quando tivermos sinais disso, que é para convidarmos a pessoa para ir arejar ou para ir jantar na nossa casa ou para irmos ao cinema, ela dará esse sinal. Até ela dar quietas com os pés. Quietos. Não é bem quem é que eu amo. Está bem? Quietos com os pés. Pronto, já falei disto, dos lutos que pode ser o antecipatório depois da morte, os lutos complicados e os lutos normais. Tarará, tarará. Vamos falar aqui um bocadinho disto quando são as doenças e quando são os nossos processos de luto ainda em vida, respeitar isto. Se eu tiver uma doença muito grave, se eu quero saber muito sobre a doença ou se não quero,
ou se a pessoa que está ao meu lado, se ela quer saber muito ou se quer saber pouco. Há pessoas que não querem saber nada e há pessoas que querem saber tudo. E nós temos que perguntar, o que é que tu queres saber? E ir só até aí. Não dar passos errados. Eu sou dessas pessoas que quero saber. Queres saber tudo? Eu, por acaso, não. Enganei-me, mas que eu não dei conta. Eu quero saber tudo porque eu preciso de perceber para interiorizar mais facilmente, para chegar à conclusão, pronto. Certo. Não havia. No fundo, eu vou mudar a situação Sim. de uma forma lógica, eu sinto essa necessidade. Ok. Agora, olhando ali um bocadinho mais para si, que lida com as crianças expressam os seus medos sobre a morte de forma diferente dos adultos, a idade, a personalidade, experiências prévias de doença ou morte, as formas de comunicar na família, os aspectos culturais têm um peso muito grande na expressão e no sofrimento. Não vou debruçar muito sobre isto, mas ali um bocadinho mais para a Rita, que trabalha um bocadinho com estas crianças. Há fases dentro da infância que é importante falarmos de forma diferente sobre este tema e a forma ou a expressão que devemos usar. Por exemplo, quando o pai de uma criança morre e essa criança ainda é muito pequena, não percebe muito bem esse conceito, devemos usar a palavra muito, foi um acidente muito grande, ou foi a doença muito grande. E para a criança quem morre são os velhinhos, não morrem as pessoas novas. Então porquê é que morreu aquela pessoa tão nova? Então a forma de explicarmos, temos que colocar a gravidade na situação, por isso é que essa pessoa se vai embora. Bem? E há várias técnicas depois, quem quiser aprofundar esta situação, e nas várias fases. Dos 7 aos 9 anos, dos 11 aos 12, a fase da adolescência. Pronto. Isto, muito importante para as crianças. Tu quantos anos tens? 11, muito bem. Não mentir, se tu achares que os adultos te estão a mentir, isto diz logo, estás a mentir. Podes dizer a verdade. Tu agora já sabes mais sobre isto. Não mentir, não dizer algo que possa arrepender-se mais tarde ou não dizer, como o seu caso, não lhe disseram da guerra do seu pai, pois aquilo é uma bomba, e depois, custa a perdoar, não há segunda oportunidade, isto é só chatices a seguir. Não dizer tudo de uma vez, adaptar a informação à idade da criança, claro que sim. Lembro perfeitamente quando foi do meu pai, primeiro disseram que ele já tinha morrido, o acidente foi muito grave e só passado umas horas, mas eu desconfiei logo, também era fina, desconfiei logo. Só passado umas horas é que me disseram, olha, o acidente foi tão grave, o teu pai não aguentou e partiu. Pode ser assim, mas não demorar muito tempo nesta informação. Desculpe lá, que eu acho que tenho a gestão de tempo e estou a contribuir até que ser longo, para que o processo seja longo. O meu filho é pequenino quando o meu pai faleceu, eu também conversei com ele acerca da situação, não é? Porque o meu pai comprava muitos brinquedinhos, e havia um carro de fecho de uma colina, pequenino, tinha sido meu pai de comunidade, que era o carrinho que eu mais adorava. E ele fez questão de pedir para meter no bolso do casaco do bolso. Foi com ele. Sim. Sim. Com ele. Sim. Mas há pouco tempo no lar faleceu um senhor e nós, não é brincar com isto, eu acho que é homenagear. Eu ia todos os dias comprar umas padinhas, que era o senhor Florindo, quase até morrer. Todos os dias comprava. Portanto, no funeral também nos pusemos umas padinhas. Lá pelo menos, se eu vou tragar excêntrico lá em cima, não é? Há outra senhora que quando morrer a filha já disse que ela tem demença, tem uma paranoia por bananas, portanto quando morrer no caixão onde bananas também. Por que não? Por que não? São formas de acarinhar, de homenagear. Mas no caso da minha mãe, ela sempre teve uma adoração imensa à Nossa Senhora. Para ela a religião era Nossa Senhora de Fátima. E então ela passou muitos anos internada em Coimbra, muitos meses vinha, ia, e ela queria ter sempre a Nossa Senhora lá no quarto ao pé dela. E ela ia com ela e ela vinha com ela. E quando ela faleceu, nós pusemos a Nossa Senhora com ela. Está correto. E se pensarmos em coisas da dúvida, é sempre para fazer. Sempre para fazer. Cristina, tu estás aí que nem falas. Queres dizer alguma coisa? Não? Mas está, olha, se isto for. Mas se calhar também tens alguma coisa a pode dizer. sair. Vá lá, Mas vomita daí. Mas fala, está bem? Se isto for perturbador, sintam-se à vontade para ir, já cada um sabe Sim. das suas perdas e dos seus sentidos.
Não delegar a explicação a terceiros, isto é muito importante das pessoas quando vamos dar a má notícia. Não associar a morte ao sono ou a uma viagem, principalmente às crianças, já falamos disso, porque aqui a pessoa volta e a pessoa não volta e temos que explicar que é como nos desenhos animados, que é como uma flor que parte e que morre, não volta, está bem? Só quem acreditar na religiosidade, quem ressuscitou foi Nosso Senhor, mais ninguém vai ressuscitar. Não associar a morte a uma birra, nunca, nem à culpabilização. A minha bisavó morreu, e disseram-me isto, que esta parte correu mal, porque ela morreu por causa de mim. Eu tinha 4 meses, Meu Deus! ela desceu 4 escadas, eu chorei, ela veio-me socorrer, só subiu 3, veio pelas escadas abaixo, partiu a bacia e morreu. Eu ainda hoje odiava. Sentes essa culpa. Isto não se pode dizer a uma criança, não é? Por acaso na morte do meu pai fizeram tudo bem, fizeram tudo mal, não é? Não sou registro, não é? Aprenderam. Pronto, a tua bisavó morreu por causa de ti, não é? Ele subiu as escadas, isto não se pode dizer a ninguém, nem no sentimento da culpa, não é? Claro. Não, nunca se pode dizer. Se for vítima de uma perda, não esconda a sua dor. Eu gostava só de falar um bocadinho disto. Nós, quando perdemos alguém muito significativo, temos uma dificuldade enorme de falar dessa pessoa e que alguém nos ouça. Exato. Qualquer situação que esta senhora me esteja a dizer da morte de alguém, a minha tendência é não fales nisso, porque não queremos que ela sofra. E ela precisa é de falar. E nós não escutamos. Exato. Isto é profundamente irritante. Para já porque a pessoa quer falar por homenagem, porque tem saudades, porque quer alguém para chorar, porque quer alguém que a escute. E esse alguém não está disponível para nos ouvir. Há um bocado falaram na questão das lágrimas. E o nosso querido Paulinho, foi o seu pai, ele não exterioriza nada. E sou eu, essa carolha, que puxo com determinadas coisas, pessoas, da vida. E sou eu que estou a puxar essa carolha. Temos a obrigação de, quando sentirmos esses sinais, nunca dizer, não fales disso. Deixem a pessoa falar o tempo que for preciso, as vezes que forem precisas, acompanhem o nosso cemitério as vezes que forem precisas e chorar com ela, ou permitir que ele chore. Ou que não chore. Ou que não chore. E temos pouco acolhimento para isto. Achamos que, ao evitar, estamos a fazer bem à pessoa. Na minha opinião, estamos a fazer exatamente o contrário. Tá? Se eu for isso que eu estou a deixar fazer tentar ver. Há bocadinho falei-vos um bocadinho nisto, dos idosos, só para termos um bocadinho aqui mais de sensibilidade. Os idosos, além da perda toda da vida, que já perderam muito, e da sua longevidade, é a parte da institucionalização, é as doenças, é o isolamento e a solidão. Portanto, quando os idosos se tornam também um bocadinho mais chatos, também tem que lhes ser permitido também esta situação. Porque, para além da vida que já viveram, os processos de luto são muitos, grandes e contínuos. Está bem? Só de que dar um toquezinho para a parte dos idosos. A seguir, queria-vos fazer algumas simulações. Diz-me só as horas para os outros 5 minutos. Meio-dia. Meio-dia, está bom. Vai aparecer o Atitudes. plano. Ah, é? Sim, eu fiz Tu o plano. puseste no meio? Ah, fixe. Algumas atitudes só que devemos fazer todos e para o comum dos mortais. Nunca esquecer que temos 2 ouvidos e uma boca, não é? Ouvir mais do que falar. Podemos estar em processo de apoio ao luto no silêncio. Estou aqui ao pé de ti e há silêncio. Olha, acontece muito na terapia do luto em álcool então. Então, a gente sabe que é álcool então, há os grandes acidentes, processos de luto terríveis, porque as pessoas estão bem por causa de um acidente de moto, de um acidente de qualquer coisa, ficam para toda a vida, ou numa cama, ou numa cadeira de rodas, correto? E o início do processo de luto, dos terapeutas de luto destas pessoas em álcool então, são consultas de silêncio. Está ali, só para a pessoa. Se eu quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. E o terapeuta do luto tem está mesmo no protocolo, tem uma série de consultas do silêncio. Portanto, se nós estivermos só ao lado e caladinhos, muito melhor. Eu passei, mas O faz silêncio. O meu marido acha A revolta é tão grande, muitas consultas dessas de silêncio. porque a revolta é gigante.
É E verdade. porquê a mim? E porquê que me aconteceu? Eu tenho evitado Acho que o Fábio também tem Sim. muitas consultas de silêncio lá em casa. Nós podemos pôr o balde para o vómito. Ou abrir a janela. Costumo dizer que ir levar o lixo é a melhor terapia de casal. Sim. Pois depende da distância que vamos levar o lixo. Já o fui levar à figueira e fui comer lá nos lados. Funciona. Muito É bom. o que interessa. Muito bom. Não julgar, falamos muito isto. Não julgar, não julgar. E põe sempre isto a bolo, está bem? Há pessoas que no funeral têm ataques de riso. Eu não sei se já alguma vez visto que é um descontrole emocional. Descontrole emocional. Mas São pior altamente julgados. estás-me a falar de tudo que não tem nada a ver. Acho que Pode incomodar ou não incomodar. Pronto. A pessoa não está na qual vai ainda não fala de partidas. não Eu já só. aprendi. Eu sei, imagino as histórias que deve ter para Dá contar. para dias. Pois, dá para fazer disso, não é? Dá para fazer disso. Mas também nós temos ajudar as pessoas. Olha, desvia-se um bocadinho mais para ali. Não é Tentar isso. aproximar. Não falo. Enfim. Pronto. Novidade nos sentimentos e por isso validar. Tudo o que a pessoa diz. Eu não sei porquê. Está no estômago. Às vezes temos, nos processos de luto patológico, nós temos dor física. E temos mesmo. Está-nos o estômago. Sentimos o buraco ali. Temos muitas vezes prisão de ventre. Temos muitas vezes diarreia. Nas crianças e nos jovens acontece muitas vezes que de repente ficam os piores alunos ou os melhores alunos. Eu não sei se vocês se recordam, como é que se chamava aquele programa de televisão dos obesos? Depois emagreciam. Vezes pesavam. Eu não sei se recordam, porque depois pesquisava-se muito a vida de cada pessoa e estava muito associada a processos de perda e de luto. Se nós temos tendência para nos compensar de atacar o frigorífico e as coisas doces ou salgadas. Quando estamos mais tristes e em depressão, atacamos o chocolate como se não houvesse amanhã. Às vezes, no processo de luto, é normal que a pessoa tenha uma perda de peso ou um aumento de peso num curto espaço de tempo. Isso faz parte do processo. Também especialmente penso bastante associada às insónias. Sim, também falta de dormir, também se engorda, porque a nível das células e da parte biológica não estabiliza, e é muito normal nos alunos ficarem os piores alunos ou os melhores alunos, porque se agarram aos livros como se não houvesse amanhã. Ok? Pronto, por isso, validar tudo isso. Se estivermos mais de meio ano nestas circunstâncias descompensadas, devemos pedir ajuda, está bem? O primeiro meio ano deixa correr. Se a pessoa nunca mais quiser tirar o pijama e tiver meio ano em casa, também tem em casa. Faz parte do processo de luto. Passado meio ano, nós, os amigos ou os familiares, esses sinais podem precisar já de um bocadinho de ajuda, ou de medicação, ou de alguma terapia, está bem? Mas o primeiro meio ano, pois está como tem que ir. Se não lhe apetecer lavar a cara durante meio ano, não lava nada. Está tudo bem. Pronto. Isto quando estamos a dar algum consolo à pessoa, é importante ter o tom de voz que seja audível e controlado. A pessoa, se for as pessoas idosas ouvem mal. Ou eu falo alto, ou estar a falar ou não falar é a mesma coisa. Está bem? Pronto. O toque é o mais poderoso do que 100 palavras, não é? Não alterar o processo, apenas acompanhar. O processo de luto tem que acontecer. Tem que chorar, muitas vezes, tem que ter saudades, tem que estar deprimida, faz parte. Tem que fazer exatamente esse processo, senão não volta cá acima. E quando não fazemos o processo de luto das pessoas, ou quando não nos é permitido fazer o processo de luto, depois morre-nos o passarinho da gaiola, passado 1 ano ou 2, e fazemos o processo de luto do passarinho e não do irmão que me faleceu, ou do pai ou da mãe. Quando fica ofuscado. Ou quando dizemos, por exemplo, a um pai viúvo com 2 crianças que tu tens de aguentar para dar apoio aos teus filhos e tens que ir trabalhar para sustentar toda a gente. Não lhes é permitido, ou não lhe é permitido fazer o processo de luto, fazem-no mais tarde, completamente descabido, porque lhe morreu o passarinho que estava na gaiola. Vem tudo nessa altura. Vem tudo depois nessa Vai. altura. Que não devemos dizer e que dizemos não é por maldade,
mas dizemos por iliteracia. Todos temos de morrer um dia, quando estamos a tentar consolar alguém, portanto é melhor estar com a boca calada. É muito jovem, pode refazer a sua vida. Quando é um viúvo, por exemplo, que demora a esposa ou o marido no início do casamento, isto não é para dizer, nunca. São jovens, podem ter outro filho quando há um aborto, ou quando há um bebê que morre pouco tempo de vida, num lar de saúde, proibido dizer isto. Claro. Não se preocupe, não pense mais nisso. Pensa nos teus filhos, que é aquele caso que eu estava a dizer. Tens que ser o homem agora da casa, o homem forte da família. Às vezes, quando dizemos ao filho mais velho, tem nada de ser, tem que ser é como os outros, tem que ser permitido isso. Tens que ser forte, não é para dizer. Não chore, que não o vai deixar ir. Acho que isto é catastrófico, e ouvimos isto muitas vezes. Sei como se sente, não sabe nada. Temos que dizer, imagina a tua dor, como te deves estar a sentir. Agora, sei, não, eu não perdi a mesma coisa que aquela pessoa, sei lá, o que é que ela está a sentir. Eu, por acaso, até acho que nós devemos dizer, eu não imagino. Eu não imagino a tua dor. Mais correto, o tempo cura todas as vidas, não cura nada. Às vezes não as abre mais, porque é o processo de a perda que eu senti e o que aquela pessoa me está a fazer falta pela vida inteira. Portanto, isto é tudo arriscado, está bem? As pessoas dizem isto por mal? Não. Claro que ninguém diz isto por mal. Mas quem está em processo de luto não quer ouvir isto, pois não? Nenhuma delas. Deixo-vos só ler isto. Acho que é melhor dizer palavras que devemos substituir ou reflexões que devemos dizer em vez de outras. Leem bem, daí. Olhem por isso. Assim, pior ou melhor? Pior? Melhor. Esta, como estava você a dizer, se ouvir. Tá? Já fomos falando também sobre isto. Eu não sei onde é que... E vamos à pausa para falar um bocadinho aqui da má notícia. O emissor da má notícia é qualquer um de nós, correto? Nós damos as más notícias. As meninas dos lares damos as más notícias, nos hospitais, mas nós próprios temos muitas vezes que dar a má notícia. O momento da má notícia é um momento extremamente importante e que pode ser castrador. Quem dá a má notícia de forma mal dada para a pessoa que a recebe, fica nas suas piores recordações, porque nós podemos estar a proporcionar o pior dia da vida daquela pessoa e temos de ter algum cuidado na forma como damos a má notícia. Também quem dá a má notícia de forma errada não faz de propósito. É como aquelas frases, porque ninguém se põe na fila para ir dar a má notícia, não é? Se for a boa, pomos todos na fila, não é? Mas Mas barrar a má... às vezes, mais do que as palavras, são os gestos. É. Eu trabalhei também com São João, na altura do meu estágio, em cardiologia e psicologia médica. E houve uma senhora de 30 e poucos anos, a convalescente, que ela representa completamente. Eu chego lá de manhã e digo que ela tinha falecido. E veio uma enfermeira com um saco transparente, com os pertences da senhora, mas era a notícia ao marido. Chegou ali, falou, deu-lhe a notícia e entregou-lhe assim o saco. E depois, eu fui em acompanhamento com o marido, foi como disse, mais do que as palavras, foi aquele saco. Então é assim, mesmo que as pessoas façam, eu acho que ninguém faz por mal também, toda a gente vai nervosa para dar a má notícia e depois, como não se preparam porque não sabe, faz de forma tão traumática que diz. O meu sogro morreu há 2 anos, para fazer esse termo. Eu tinha feito uma cirurgia há 3 meses. A terceira é por causa disso, por causa do céu. E o meu marido, mamãe, o meu avô morreu.
Isto é um bocadinho inesquecível. Temos que dar. Bonito. Mas eu fui logo a casa ver como é que eu estava. Certo. Então vamos ter aqui alguns cuidados de como é que está uma notícia, porque qualquer um de nós. Eu nunca tive nenhuma boa experiência ao receber informação do falecimento da minha mãe, do meu pai, do meu sobrinho. Foi uma boa Aqui. experiência dentro da má notícia? Não, nunca Não tive. Foi sempre más. Foi sempre muito, má. muito má experiência. Pronto, Todas porque há elas. pessoas que, apesar de receberem má notícia, foi uma boa experiência. Não, não. Quem deu foi uma pessoa cuidadosa. Não, foram sempre Mas Foi eu quando estava à espera. Pronto. Estava à espera. é bom que a gente Mas tenha. isso tem a ver com o que disse. Se a pessoa, ok, acha que até a partida da pessoa, até aquela ambivalência Sim, coloca, sim. até pronto, ficam um bocadinho confortados É. e depois, quando recebemos essa notícia, é assim, das duas uma, realmente temos frieza suficiente ou sensibilidade para estar a ouvir, porque é sempre doloroso ver uma Claro. sempre. E depois, então, quando quem transmite A notícia. é muito difícil. É muito difícil. Não há palavras boas para dar uma notícia. Podemos ter aqui alguns cuidados. É assim, quando a pessoa já está muito doente e está a ser acompanhada, ele também já sabe que a qualquer momento pode receber um telefonema. E às vezes o telefonema pode ser simples. Olha, estou-lhe a telefonar porque não tenho uma boa notícia para lhe dar. E a pessoa automaticamente já sabe, por causa do percurso, do histórico, e portanto é uma situação um pouco mais tranquila. Mas pode ser uma má notícia de um acidente. Claro. E quem vai dar a má notícia pode ser um bombeiro, pode ser a pessoa da agência funerária, pode ser o senhor da proteção civil, pode ser o padre, pode ser qualquer um de nós, que é terrível. Então vamos ter aqui alguns cuidados. Primeiro cuidado, se for ao telefone, pode ter que ser ao telefone, a pessoa pode estar no estrangeiro. Primeiro percebermos se a pessoa está a conduzir, onde é que está, se está sozinha, se está acompanhada, e temos que validar isto antes de dar a má notícia. Senão podemos estar a provocar outra morte. Correto? A pessoa despista-se e desorienta-se com a situação quando pode ser um momento de trauma. Nunca dar a notícia quando percebemos que a pessoa está a conduzir, correto? E, se possível, estar acompanhada num local seguro e estar com outra pessoa para podermos dar a má notícia. Hoje, com a tecnologia, se pudermos dar a má notícia em vídeo e a olhar para as pessoas e a falar, melhor ainda do que ser ao telefone e de forma seca. Depois, respeitar todo o momento do silêncio, o tempo ou do grito, ou do silêncio, ou da choradeira, ou da não choradeira, todo o tempo que for preciso. Se possível, dar sempre ao vivo e a cores. Venha ter comigo ao hospital, eu vou ter consigo, correto? Mesmo que a pessoa já desconfie da situação. Okay? Situações as mais difíceis. Vou usar aqui a Marisa, ela é corajosa. Senta aqui, pode ser consigo. A Marisa. Acho que vai gostar muito. Marisa, vamos imaginar que é diretora técnica de uma creche, um jardim de infância, correto? E a criança morreu de morte súbita. Para cá não sei se te escolhi bem, porque tu és bem de uma criança pequena, se calhar não te escolhi bem. Mas agora vamos para o teu registro profissional. Correto, não é? A criança morreu de morte súbita, pode acontecer, esta situação, e vai ter que chamar a mãe e o pai. Não é? E como é que isto se faz? Não te preocupes se fizeres mal, é do teu senso comum, que também já tens um bocadinho de andanças nestas situações, e chega à mãe e isto pode acontecer. É de repente e é uma criança. E quem tem que dar? Ou é a educadora ou é a diretora técnica. Isto aconteceu em meio escolar. Correto? Então telefonaste à senhora, ela veio. Já sei que a criança morreu, não é? Nem sequer foi para o hospital. Tu já sabes, se calhar foi para o hospital a seguir, mas tu já sabes, a situação foi a meio escolar, ali, e tu pediste já à mãe para vir ter contigo, tu não disseste nada pelo telefone, mas disseste que aconteceu uma coisa grave, não é? E vai. Mas a mãe, aconteceu uma coisa grave, nunca vai pensar que a criança aconteceu. Não me diga. Andou outra vez a meter-se com os outros. Oh, mãe,
tenho uma notícia para lhe dar. Eu já falei com ele, mas eu não consigo, ele faça de outra maneira. O João teve um acidente no parque. Outra vez o braço. Mas desta vez foi um bocadinho mais tarde também, não é? Mas não é grave. Magoou-se muito na cabeça, tivemos que chamar o INEM. E a notícia por isso que tenho para lhe dar é que realmente o seu filho partiu. Mas eu vou lá ter. Ele foi para o hospital, foi encaminhado para o hospital, Mas eu vou lá ter com ele. mas foi visto pela equipa do INEM, e o seu filho faleceu. Não. Faleceu como? Sim. Então, mas ele partiu para o hospital, como é que ele faleceu? Ele caiu, bateu com a cabeça, ele já partiu o braço, já partiu o pé, já partiu. Mas fizemos todas as manobras que eram possíveis de reanimação, depois a equipa médica, portanto. Mas espera. Ele no outro dia tinha implicado com o menino e caiu. Hoje caiu outra vez. Sim, mas desta vez foi mais grave. Acho que já chega, não é? Tu foste maravilhosa. Não estava a acreditar na ligação. Está na ligação, não é? Parabéns. Não, está bem ligação, não está a acontecer, não. Pronto. Gostava que vocês falassem um bocadinho da postura da Marisa e da postura mais da Rita. Queria que vocês comentassem. Desculpem. Alguém, se quiser comentar ou falar, digam, por favor, ponham a mãozinha no ar. Está bem? Que a Ana Paula vai aqui tomando conta da situação. E obrigada, porque já temos câmaras abertas. Obrigada, estou sempre aqui. Certo? Pronto. Eu que queria ouvi-lo a seguir. Vá. Não faz mal. Não faz mal. Comentem alguma coisa. Eu acho que A Marisa. a Marisa, eu também não sei o que faz mal. Eu também sabia o que ia chamar. Ela esteve muito bem com o toque. O toque. O toque era muito importante e a facilidade com que ela esteve a dizer as coisas, porque eu estava a desconstruir, o partir, e já lhe aconteceu mais vezes, e o facto de ela estar a desconstruir também aquilo que eu lhe estava a dizer, acho que foi importante. Queres dizer alguma coisa também? É uma mãe que não está aqui na realidade, não é? Que não quer acreditar, já viu mais vezes e está a desvalorizar o momento que eu estava a tentar dar um bocadinho à razão, explicar efetivamente o que é que aconteceu, mas lá está, eu acho que estas situações acontecem com muita frequência. E tens de estar agora ali imenso tempo com ela, não é? Para deixar de falar, chamá-la outra vez à razão. Pronto. É dar-lhe o tempo que ela necessita para perceber que realmente a situação tinha sido fatal. Mas é sempre difícil arranjarmos as palavras certas sem ir diretamente. Quer dizer, temos que dizer a verdade, mas é difícil dizer: olha, não, mas morreu mesmo, não é? Faleceu, eu já vim para cá. E eu acho que é dar tempo um bocadinho para a pessoa se consciencializar o que é que é realmente a dizer. Temos aqui uma Neuza. Diga, no por favor. Neuza, Bom pode dia a falar. todos. Bom Estão a dia. ouvir Vamos ver se bem? conseguimos ouvir um bocadinho melhor. Vamos ver o som. Está no máximo eu li. Aqui, desculpa, Paula. Para ver se ouvimos um bocadinho melhor, só um bocadinho. Pois foi. Deve estar no segundo Está aí. ecrã. É isso. Não é aqui. Está no- Está no Não, máximo. está. Ora, diga. Não, estão a ouvir? Sim, mas Sim, vamos estamos conseguir a ouvir. ouvir. Estamos. Está bem. Primeiramente, agradecer à doutora Ana Diogo por nos enviar o convite e esse tema que é bastante pertinente. Eu sou da Lusófona de Cabo Verde. Então, estou aqui desde as 7 a acompanhar, desde Lisboa, às 7 aqui de Cabo Verde. Por acaso, eu até falo um pouco desse tema Burnout dentro do mestrado que eu leciono, no mestrado de Gestão de Recursos Humanos. Muito bem. Um tema que recentemente passou a estar nas nossas vidas, está evidente, se manifesta de várias formas, por isso, com interesse, estou aqui a assistir. Falar um pouco da postura das duas colegas que estão aí, elas estiveram bem. Eu penso que, independentemente
do meio de comunicação que nós usamos para dar essas notícias, ela é sempre, não sabemos como é que nós que vamos dar essa notícia, como é que fazemos as palavras exatas, e a pessoa que a recebe também nunca vamos saber como é que nós vamos reagir a isso. Eu penso que ela esteve bem, consoante o retorno que ela foi tendo da pessoa que ela ia dar a resposta ou a notícia, digamos assim. Ela foi vendo a melhor forma no uso das palavras, na expressão, porque as nossas expressões faciais, ou seja, nós falamos também com o nosso corpo, a linguagem corporal, fala também muito. Penso que sim, que ela esteve bem, porque às vezes nós até assustamos na forma que recebemos a notícia, porque a pessoa chega e nos dá essa notícia logo. Não há aquele preparo como foi feito aqui no exemplo. Portanto, eu aí até ia deixar um comentário, vocês são excelentes atores, porque estiveram ali com uma seriedade, como se fosse algo real. Portanto, estão de parabéns. Portanto, era isso. Parabéns e agradecemos mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Neuza. Achei também muito interessante o papel também. Era uma criança que realmente estava sendo metida em encrencas, não é? E Era mais uma aventura. era mais uma. Eu também falo por mim, quando me ligava no centro escolar, assim, pronto, já levou com um carrinho na testa, já se espetou contra o muro, e dizia-me, eu ligava, eu atendia, olha, estamos a caminho do centro do Hospital de Penafiel, era por ver se ia lá ter. A primeira coisa, quando ligamos da escola com uma mãe, se não for um caso deste, tudo bem resolvido. Primeira frase. E depois Mesmo que não esteja. Mesmo que não esteja logo, Ai, mas eu acho e que que seja a encaixar a cabeça, tem que se dizer, porque quando se recebe na escola, a primeira frase que escreve. Considerarem assim, não tem Não sabem. Pronto, as pessoas não fazem por mal. Nestes lugares, nós tínhamos uma norma. Quando faleceu alguém, só a partir, pelo menos das 8 horas, é que contactávamos as famílias. Ok. A não ser que as famílias quisessem ser contactadas a qualquer hora de falecimento. Certo. E isto quer dizer que Venha para aqui. Agora vou tirar um registro fotográfico à menina da comunicação. e depois havia a situação do programa, também ao caso, da questão dos pais e dos filhos. Que é assim, há pais que durante a vida não foram bons pais, foram difíceis, trataram muito mal os filhos, física e psicologicamente, e que não punham aos pés no lar para visitar, e os funcionários estavam sempre. E os filhos Não fomos todos bons filhos, não fomos todos bons filhos. Os idosos não são todos aventureiros, mas os filhos são ruins, porque eles muitas vezes não foram bons tinham as razões deles. E as funcionárias estavam sempre a marcar, e às vezes comentavam muito delas e eu ficava chateada. Pronto, Eu disse, já aqui uma filha, está no estrangeiro, e faleceu-lhe o pai, que já estava doente, que estava no lar, ao telefone. E é que fosse contactada a qualquer hora, ou a qualquer hora, ele estava doente. Doente, faleceu. Doente e tal, mas faleceu. Deixa-me só dizer que esta filha é muito apegada ao pai. Está bem? Longe, mas muito apegada ao pai e muito presente, apesar da distância. Abertos com peixes. Claro. Infelizmente, este contacto, como já tínhamos falado, poderia existir. Não acredito. O que se passou? Infelizmente, é o desfecho de determinadas situações, sobretudo nesta fase da vida. O que aconteceu com o meu pai? Ele, durante a noite, sentiu-se pior, apesar de todos os esforços
para convertermos a situação. Não foi possível. E o que é que fizeram? Tentaram reanimá-lo. Tentamos, foi chamado o médico que está de plantão 24 horas, porque nós temos um médico na instituição que está sempre, o médico foi logo também chamado. Mas realmente, é assim, fizemos o nosso melhor e não conseguimos reverter a situação. Não acredito. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Vou para aí? O que é que eu faço com o meu pai? As portas estão abertas. As portas estão abertas. Eu não sei o que é que ia fazer. Nós podemos ajudar naquilo que quiser. Desde articular com as situações que é necessário, que eu não gosto muito de tratar, de dizer funerária. Desde o que necessitar, nós nos ajudamos a articular, o que entender que podemos fazer, nós fazemos. Se quiser vir, pode vir. Mas eu não posso. Não posso, eu estou em trabalho. Como é que eu faço isto? Eu estou sozinha. É assim, aí eu trocar os meus pensamentos como o Tiki, como o Teco, e pensar, então tem uma relação tão ligada ao pai. Já. Muito bem, muito bem. Esta parte é lá, mas já tem comido. Outra coisa também que está nos idosos, que eu costumo falar, vou trabalhar, que eu costumava falar com eles acerca disso. Trajeto final, o que é que eles gostariam que fizéssemos, se eles tinham preferido por alguma coisa, e por exemplo, uma das coisas que eles diziam era a roupa que queriam lá vestido. Certo. E pode ser articulado bem então. Nós já pedíamos logo à família, caso não pudéssemos lá a roupa, estava lá tudo direitinho. Nós estamos direitinho. Para quem nos quisessem, estava lá já tudo direitinho. Muito bem. Comentários para as duas meninas. É mais difícil não ver. Para mim é mais difícil dar a notícia por telefone do que dar pessoalmente. É porque não tocamos, não Pronto, mexemos, não vemos exatamente como é que o outro está a reagir. E o que é que está a acontecer? A videochamada é tão importante. Exatamente. Para mim é muito mais difícil essa posição do que dar essa notícia quando as pessoas estão no estrangeiro. E depois também há um problema que é importante, é assim, quando a família pede para quando acontecer contigo, temos logo, independentemente da hora, assim, nós temos que ter determinados procedimentos no lar, não é? Claro. Porque o corpo tem determinadas reações extremamente traumatizantes para a família se chegar lá e assistir àquilo. Sim. Portanto, é preciso empatar um bocadinho. Sim. É para estar direitinho, às vezes eu sou mais apologista mas isto é uma relação de facto construída. Porque quando os idosos estão bem e não há perspectiva de tempos, e é de repente, está bem, mas é de repente, é uma coisa. Quando as pessoas já estão doentes, é outra. Porque uma das coisas que eu pergunto sempre à família é se nós nos apercebermos se eles querem estar presentes. Se querem que a gente fique para o hospital. É muito importante. Porque assim, para mim, um lar é uma casa de morte, graças a Deus. É. Graças a Deus, eu já explico porquê. Mas explico porquê. Eu fico mais sossegada por as pessoas morrerem no lar onde eu trabalho, porque eu sei que eles estão na cama que conhecem, com os cheiros que conhecem, sei como é que eles são acompanhados, porque sempre que há uma situação destas, normalmente eu e outra colega, as famílias têm a oportunidade de fazer o acompanhamento que quiserem. Olha, nós podem ter esse direito. Nós éramos uma santa casa e isso também acontecia. Nomeadamente, tinham a oportunidade, por exemplo, de levar, tinha que ser uma cama individual, solteira, tinham a oportunidade de levar fotografias, quadros, objetos que realmente lhes diziam muito para se sentirem mais em casa. Agora, é assim, tínhamos quartos duplos, quartos triplos, quartos individuais. Pois tem que sugerir essa situação. Quartos que tenham outra pessoa ao lado é muito complicado, não se persiana.
uma simples porta aberta dá origem a muitos conflitos entre os residentes. E pronto. O que é que vos queria aqui alertar? Vamos imaginar que em um hospital, em corredor, que não há uma sala, porque se pudermos, vamos para um sítio confortável, só aquelas duas pessoas, não é? Só os protagonistas da situação, mas em hospital pode isto não acontecer, correto? Alguns toques, alguns toques que eu vos ia dar aqui. Vamos imaginar que eu vou dar assim a má notícia. Então, não a vou virar para as pessoas, para a distração. Vou virá-la exatamente ao contrário. Eu é que tenho os fatores externos, mas ela está focada em mim e eu vou focar-me exatamente nela. Dou da forma melhor possível, com o enquadramento. Muito importante dizer, esta noite passou mal, teve uma paragem, contar um bocadinho da história, que é importante para ir preparando a pessoa para a situação. Eu não vou telefonar e dizer logo, a sua mãe partiu, correto? Vamos contar um bocadinho do contexto, a pessoa já está a contar, pronto, os fatores assim, e esperar o tempo que seja necessário sempre. Outra vez pode chorar, pode gritar, pode nos dar uma volta, nunca deixar esta pessoa sozinha. Até a sentirmos com segurança, ou para voltar para casa, ou para a vir a buscar. Porque às vezes em hospital, às vezes em corredor, correto? Se eu não conseguir ter uma sala, uma salinha à parte. Sim, nem pensar. Sacos de plástico e destas coisas. Nem pensar. Temos sempre que pensar, posso estar a marcar o pior dia que é o da má notícia. Se calhar ainda é pior do que o dia do burnout. O dia da má notícia pode ser o pior. Portanto, termos estes cuidados todos. Não sei se alguém quer interferir. Quer fazer a avaliação também, a senhora de Cabo Verde? Está lá o som. Não, está com vontade de falar. Eu acho que quando... Eu acho que a notícia é melhor dada quando é pessoalmente. Assim nós Claro, conseguimos é possível. confortar a pessoa. Mas pronto, vai depender também do motivo, da causa de morte, da idade da pessoa. Por exemplo, se temos uma pessoa que já está doente há muito tempo, já estamos previamente preparados, embora nunca estamos preparados, mas penso que nos apanha menos de surpresa se aquela pessoa, por exemplo, como eu perdi um colega de trabalho, que falámos pelo telefone, ele estava em serviço na praia e menos de 24 horas ele faleceu. Não sei se vocês lembram aquele caso de assassinato que teve em Cabo Verde, como uma chacina, foi há 10 anos. Faleceu 2 espanhóis, não sei se vocês lembram disso, aquele militar que fuzilou alguns colegas militares, e esse colega meu que estava em serviço, que é informático, e mais 2, ele estava numa formação, e com mais os 2 espanhóis. De apenas 38 anos, tínhamos falado menos de 24 horas, então aquilo foi um choque. Por isso que eu defendo que, pessoalmente, nós conseguimos confortar a pessoa e a forma como abordamos essa notícia também depende da idade da pessoa, do motivo da causa de morte. Portanto, penso que eu gostei mais do outro cenário. Não sei, não entendi também. Acho que esse último foi por telefone também. Quando é por telefone também não conhecemos a pessoa, não vemos a cara. Quando está num outro país, não sabemos em que situação a pessoa está no horário de trabalho e tem todos esses condicionamentos. Mas pronto, nunca deixa de ser algo que ninguém gosta de passar, nem dar a notícia, nem receber a notícia. Ninguém pode fazer. Exato. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. E agora, obrigada. Não vai. Não obrigada. Razão. Mas óbvio. Claro. É estranho, a pessoa já está a contar. Já está a contar. Preciso só ir à apresentação. Ana, só favor. Ótimo. Os 10 minutos. Deixa eu encontrar aqui o rato. Sim. Tirar a apresentação. Partidas. Mas todos os dados, que o mais me custava era a morte por tristeza. Certo. Não vou fazer já as 2 simulações, porque faltam 7 ou 8 minutos e queria-vos só ouvir. Mas fazíamos aqui a simulação das 24 horas. É sempre curioso o que é que cada um dá prioridade
à sua vida na despedida. É muito engraçado, mas podem fazer depois isto em casa ou com os amigos ou um dia num jantar e que não haja preconceitos. E deixarmos esta mensagem, o relembrar as pessoas, é sempre uma homenagem, que nunca seja um constrangimento. É bom procurarmos alguém para falar dessa pessoa. Eu ainda hoje adoro falar com o meu pai, do meu pai, a quem queira ouvir, porque é quem gosta das boas histórias, das boas recordações. Estamos na fase da superação e da aceitação, quando nos lembrarmos dessa pessoa das coisas boas. Hoje ainda se lembra muito da doença e do que aconteceu. Daqui não sei quanto tempo, quando se lembrar dele só das coisas boas, já está com o processo de luto a ser encaminhado. Que isso é bom, quando falar só do seu filho, só das coisas boas e das recordações boas que tem. E são sinais de que já estamos na fase da superação ou da potencial aceitação. E deixar que isto contribua para as pessoas que somos. Quando temos processos de luto, também é bom sinal, porque é sinal que amamos. Quando não amamos, não temos processos de luto, não é? Portanto, faz de nós maiores também com sofrimento. Se formos pessoas narcisistas, não sofremos muito com a morte dos outros, não temos grandes processos de luto, são pessoas um bocadinho estranhas. Portanto, o sofrimento é sinal de amor. Em relação a esse meu grande amigo, Eu fui 20 anos, já se faz. eu estou Agora sim, de falar Falamos minha mãe, todas umas coisas boas, 20 anos. Sim, E não é foi, possível. eu não senti que tenha sido um processo de luto patológico, mas antes um trauma Sim. sobre a forma como me foi comunicada a morte dela, que era de qualquer forma esperada, Exato. só que foi tão má, tão má, tão má, Dura. tão dura, Dura. que eu levei esses anos todos a fazer esse luto. Muito bem. Agora, queria só, nos minutos que nos restam, uma pequenina avaliação desta manhã e o que é que levam daqui. Como é que chegaram e agora como é que vão embora. Se vão diferentes ou Também eu vou brincar e vocês que Não, mas adorei, aprendi muito, fiz aqui muitas reciclagens, porque eu sou psicóloga clínica, exercei tudo o que eu tinha em termos de objetivos de trabalho conseguidos atingir. Sou especialista em cuidados paliativos, luto, morte e tudo, mas aprendi aqui imensas coisas. Pronto, partilha, obrigada. Menina da comunicação, que não veio só aqui por causa da comunicação. Eu acho que foi bastante interessante. É um tema que podemos falar mais. Não deve ser tanto tabu. E vou começar a fazer o meu plano para quando for desta com melhor. Isto não acelera o processo mental. E para quem fica, depois vai ao encontro das suas aspirações. Eu digo sempre ao Paulo, olha, eu quero ser cremada e as cinzas da lareira, ou então eu não quero lá para baixo, eu quero uma vivenda. Pronto, cada um com o seu registro. Cristina, Também gostei, fez-me lembrar muita coisa. mas também que nos apagam o coração. Apesar da tristeza, são os nossos. Desde que a minha mãe faleceu, ninguém fala. Minha sogra. É tabu. Dizer tabu. Não falam. Sim. Mas faz-nos bem falar. Mas Mesmo que ninguém quer seja falar. numa choradeira. E quando se tenta falar, acorda. Pois. Devemos não provocar o sofrimento dos outros e temos vontade de falar. Nem em Pode ser, casa, amigos. nem em Eu casa. quero falar. Se vocês não quiserem, escutam. Podes agora quebrar esse gelo. Eu quero falar. Entendeu? Gostei muito. Pronto, acho que foi um tema muito interessante. E também fez recordar várias coisas, muitas coisas. Nós temos os nossos processos. Já para os meus pais, para os dois irmãos, tem sido. E tem quanto à morte, já disseram os filhos que ia ser cremado no final. E podes dizer. Não quero dizer para o cemitério, isso os cemitérios. Certo. Respeito quem vence isso, mas eu. Eu comecei a falar disto com a minha mãe de forma natural desde que nestas andanças, porque também não falava nada, nem queria ouvir. E então é importante depois ficar com os outros. Aliás, quando eu permiti que ela falasse tudo, nunca mais comigo sobre já está tudo falado. Ela estava assim a olhar para cá. Mas os meus filhos dizem mesmo, oh mãe, acho bem que falas nessas coisas. Pronto, é bom.
Eu não quero que depois tenha a preocupação de posso ir ao cemitério, pisar a campa, mais quantos. Ainda por cima são rapazes e eu não quero. Correto. Isso eu vou respeitar nesse sentido. É considerável. Se acho que cá foi mais último, quando o filho se faz mais caído, por um nome. Tivemos salário muscular acompanhado, acabou por morrer com uma bactéria devido à imunossupressão, mas tudo antes tinha corrido mal. Eu, por acaso, como eu tinha tido uma barata cardíaca no México, e 25 de abril de 2024, foi tudo devido ao Covid, foi a melhor para vir. E uma vez que eu voltei, estávamos a falar, eu fiz tudo em casa, isto agora, quando morremos, ainda coisa sem cremados. Eu disse, ai, mãe, assim não, horrível, porque queimados, vai eu. Comigo não fala. É Foi bom. verdade, sim. Eu saber isso. Foi porque eu sabia que eu não podia ser cremado. Eu, quando fiz essa pergunta, já Com alguma estratégia. já com alguma estratégia. Já foi para confirmar. Para confirmar. Embora eu acreditasse que o transplante ia correr bem e ter uma vida normal. Não teve. Tivemos um ano em Lisboa, fiz 40 anos, dia 23 de abril, depois tive 27. Mas sempre com algumas esperanças de cura, porque houve muitos momentos em que ele melhorou. Acho que os médicos fazem tentativas de experiência. No Natal, em janeiro, eu estava muito bem. Medicamentos, os vários medicamentos que estavam a atuar. Só quero passar para medicamentos orais, que é o que dizia, mas isso não chega à cabeça e não podia tudo. Depois piorou, é que estou uma altura em que praticamente de um dia para o outro. E foi tudo muito mal, porque chamaram-nos a dizer que eu fora de uma forma confortável para morrer, se queríamos ir. Chegámos às 10, eu já estava em coma, com dificuldades de respirar, partiu ao meio-dia. Estava com ela. Estava eu, estava o pai, estava a tia, estava a minha irmã, estávamos todos juntos. Uma proteção A assim. namorada estava a cantar para ele a canção que eles tinham. E pronto, depois passava um bocado, eu perguntei se ainda podia ir para o pé dele. Andava no quarto. E ela disse, pode, mas já está ensacado. Isso então. Não havia necessidade de começar essa parte. Estiveram todos juntos com ele. Tivemos sempre, todos os bom. dias, todos os Para ele e para dias. você. Todos os dias estivemos no hospital. Do meio-dia às 9 da noite. Todos os dias. Ele nunca esteve sozinho. Cantamos. Muito bonito. Bonito para a mãe. Era mais bonito. Era muito bonito mesmo, muito lindo. E gostou muito. Eu vou ao cemitério todos os dias, não consigo ficar sem lá ir. Antigamente eu tinha medo de cemitérios. Eu não entrava no cemitério. Eu entro sozinha, saio sozinha. Tranquilo. Parabéns por ter vindo. Agora saio daqui, vou e devo aqui à minha amiga. Ela já tinha telefonado se queria sair para tomar um café, mas não consigo sair. Trouxe ainda não para tomar café, mas para isto foi bom. Obrigada. Obrigada. Eu acho que esta é uma formação que todos nós devíamos participar, não é? Para estarmos mais conscientes, para saber lidar com a morte, até para estar conscientes pelas várias fases do luto, mas também para saber dar a notícia ao outro, para saber acompanhar o outro. Portanto, eu acho que é muito importante, acho que é importante também desmistificar tudo o que está à volta do luto e com a morte, e para sabermos viver melhor com estas situações, ou pelo menos de forma mais consciente. Mais atentos, agora vamos mais rápido. Eu acho que sim, acho que todos nós devíamos participar. Antes só de dizer que eu estive aqui, falo, não falo,
Mas como eu não acredito em coincidências, mas em ciências, ainda agora passou ali a prima de uma amiga minha, do colega de trabalho, que faleceu o ano passado. E por causa de falar em nascimento, nós acompanhámos 2 anos de luta contra o cancro de mama. Ela tem uma menina que tem agora 7 anos, e a menina durante 3 anos praticamente viveu quase sem mãe. E nós íamos buscá-la a casa. Agora, vendo aquilo que era suposto nós fazermos, nós fazíamos. Há um grupinho de colegas de trabalho que estávamos com ela, porque ela quis fazer um grupo de trabalho, um grupo de WhatsApp para falar sobre as coisas, e para nós irmos sabendo o que é que se passava, e depois mandamos mensagens privadas a dizer, olha, eu não quero. Não quero que me perguntem, só quero dizer o que eu quero dizer, portanto só vocês é que estão no grupo. Então no grupo ela dizia tudo o que não dizia às outras pessoas. Nem que fosse dizer as neiras. E pronto. E nós sempre fomos acompanhando. Mesmo a mãe, que também é a nossa colega de trabalho, também era mais connosco que ela falava, porque nós não dávamos espaço para isso. E quando ela passou, tivemos com ela, com a mãe. E temos um grupo que sempre que é possível, porque com os filhos nem sempre é possível, sempre temos um fim de semana que conseguimos. Nós estamos juntas para rir, para chorar, para dizer geneiras, para falar dela, para a lembrar. E quando agora a mãe descobriu que nós temos um grupo, nós nunca quisemos convidar por causa do espaço que achávamos que ela precisava. E ela agora já nos disse a próxima vez que for. Fica bom. Quanto à formação, eu não sei porque é que mais gente não vai. Já é a segunda ou terceira vez que eu estou com a Alexandra. É? Estamos por lá, Não é? Antes pelo contrário. Um dos meus sonhos, que eu não quero que fique para a reforma, mas financeiramente não é possível ainda, é fazer a fundação de Doula da Morte. Ok. Enquanto eu não o consegui É fazer. obrigado isso. Pois é. Enquanto Raquel tem, por isso é que falamos da Raquel. enquanto eu não vou conseguir fazer, tenho que vir as coisas. Está bom? Está bom, sim, está ótimo. Obrigada. Paula. Deixa eu falar também. Melhor pôr-me aqui. Para te ver, né? Eu também gostei muito. Já uma vez tinha visto o nosso tinha assistido, já foi há muitos anos, no Museu lá em cima, uma formação que fiz da história. Foi uma das primeiras, não sei se trocaram. E já nessa altura foi muito útil, mas entretanto, não esquece todos estes novos conceitos. E aprende sempre alguma coisa nova. E o facto de podermos falar e contar um bocadinho da nossa experiência É porque não temos muito contexto para isto. e é isso, é haver alguém que nos ouça e com quem fomos alcoólicos anónimos. Aqui hoje Obrigada. sabem que compreende a nossa dor e com quem podemos partilhar, porque ao mesmo tempo sentimos o alívio por isso. Obrigada. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa para finalizarmos e nos despedirmos. Só agradecer, vou estar sempre aberta a workshops, seminários, o que tiver disponível, porque é sempre um momento de aprendizado, de networking, de conhecimento e partilha. Resumidamente, dizer que falhou aqui falarmos da questão da hora em que damos a notícia. Portanto, o pior momento de nós recebermos uma notícia do tipo é quando estamos a dormir. Portanto, isso será um trauma que não vamos conseguir nunca. Mas agradeço de trazer essa questão. Normalmente nós temos muita dificuldade em falar da morte. Eu gostei, como vocês falam abertamente. Eu nas aulas, quando falo, porque sou da área de recursos humanos, eu digo sempre, nós somos seres, somos imprevisíveis, podemos morrer, acontecer alguma fatalidade. Eu falo isso com naturalidade, porque aqui nós temos um país muito conservador, que encara a morte não de uma forma natural. E então eu agradeço de falarem desse tema assim abertamente, e nós iremos levar subsídios e partilhar com outros para encararmos melhor, porque é algo que não podemos fugir. Portanto, nós temos é que encarar, estar preparados. Algum dia teremos que receber
essa notícia ou algum dia estivermos nessa posição de dar essas notícias. Portanto, é só agradecer as partilhas. Muito obrigada. E força para aqueles que estão a passar ainda por algum momento de luto. Obrigada. Tá bom, muito obrigada. Até à próxima. Já tenho aqui mais um filme, tá? Nailson. Nailson, faça favor. Nailson pôs a mão no ar. Sim, sim. Sim, bom dia e já em tom de despedida, não é? Bom, eu estive aqui a assistir com muita atenção, não intervi muito por causa, mas o tema é extremamente interessante. Eu vejo que não tem muitos homens participando, então eu fiquei aqui um pouco na minha, mas eu gostei, claro, de aprender mais como lidar com estas situações, pois são situações que exigem muita sensibilidade e sei que se pensarmos nisso antes de acontecer, na hora que estivermos a agir, quando aquela situação acontecer, já vamos ter uma sensibilidade maior, pensar melhor em como agir, não é? Para não criar um constrangimento ainda maior do que já aconteceu, certo? Então eu queria mesmo era agradecer e muito bom. Espero que possamos encontrar mais nestas trocas de conhecimentos, não é? Obrigada, obrigada a nós. Muito obrigada. Aquela questão que falou de todos os tipos de lutas e guerras, independentemente de ser cenário, independentemente de ser a mudança do Porto de Leiria e estar numa ilha, porque os nossos amigos também se vivem aí, tem todos os tipos de guerras, independentemente de ter. É isso, e desejo a todos que Sejam felizes, melhor possível. Obrigada. Então, eu vou terminar aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Entretanto, vamos produzir um vídeo. Olá, Elsa. Entretanto, vamos produzir um vídeo e assim que ele esteja editado e pronto, vamos partilhar no canal do YouTube deste projeto e damos essa informação, está bem? Que é para depois poderem voltar a ver as vezes que quiserem. Obrigada. Muito obrigada a todos e até à próxima. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau, beijinho. Bom fim de Obrigada, semana. tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.